Oi, eu sou a Mari, tudo bem? Gente, hoje eu quero bater o papo com vocês sobre os 4 dias que nós passamos na UTI com o João Pedro. Vem comigo. Gente, apesar do meu parto ter sido um parto prematuro, ele ocorreu tudo bem, o João Pedro nasceu perfeitinho, saudável, tudo tranquilo, não precisou de aparelho, equipamento nenhum. Nós passamos a noite juntos, mas assim mesmo nós precisamos fazer um tour de 4 dias na UTI neonatal. E antes de falar sobre isso, eu quero lembrar para vocês que no dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. No caso, vocês vão estar assistindo esse vídeo, já passou esse dia, mas eu gostaria de frisar, de lembrar para vocês, porque é uma data importante. A maioria da população não sabe, eu também não sabia, mas é importante e porque quando a gente traz uma criança ao mundo dentro das 40 semanas gestacionais, a gente sabe que vai estar tudo em dia com ela. A gente se prepara pelo menos dessa forma, né? Vai estar tudo tranquilo, vamos embora, ser feliz. E quando tem o parto prematuro, quando tem alguma percepção que vai ocorrer o parto prematuro, a gente já começa a ficar tenso pensando nessas coisas todas do prematuro. Mas enfim, vamos contar o que foi que aconteceu. O João Pedro fez um vômito verdinho depois de ter vindo pro quarto, de estar já com nós. Eu limpei o vômito, aí no paninho ele mudou um pouquinho de cor, não ficou aquele verdinho que eu tinha visto inicialmente. Chamei a enfermagem, a equipe de enfermagem, e eles disseram que estava tudo ok, que aquela coloração ali era legal, porque dizia que meu colostro era bom, enfim. Mãe de primeira viagem, eu acreditei. Fiquei meio assim, meio em dúvida, mas acreditei. Passou. E aí veio a pediatra examinar ele. Pra dar alta, era examinar pra dar alta, só conferir se tá tudo ok. E no que ela veio, ela despiu ele, examinou, virou, remexeu e ele vomitou mais. E o mesmo vômito verdinho. E aí, graças a Deus, foi na presença dela, porque ela logo percebeu que tinha uma coisa que não estava tão ok assim. E questionou nós, fez alguns comentários. O Maicon veio em casa buscar as ecografias para mostrar para ela que não tinha alteração nenhuma nas ecografias. Enquanto isso, ela levou ele de volta para a maternidade para fazer uma aspiração, porque segundo o que eu aprendi, hoje em dia não se faz mais a aspiração das vias aéreas como se fazia antigamente. É limpo superficialmente e aí deixa a criança fazer o restante do processo. Então ela levou para fazer essa aspiração, colocar um tubo, né? Em função, daqui a pouco poderia ter ingerido o líquido amniótico. E aí o que foi que ela nos contou? Que quando ela e a enfermeira introduziram o tubo para fazer a aspiração, a limpeza, a barriguinha dele distendeu. Já era muito emotiva antes do João Pedro, depois o João Pedro ficou cruel. E já se passou tanto tempo e assim mesmo ainda mexe comigo, que coisa séria, né? Bom, aí eles fizeram um raio-x para saber o porquê daquela reação. Foi quando a médica, né, a pediatra, me chamou para conversar. Eu tava sozinha, porque o Maicon tinha vindo em casa buscar as ecografias para mostrar para ela. Nossa, gente, ali, no momento que ela me chamou, eu acho que é o tom de voz que a gente usa, né? Eu percebi que tinha uma coisa que não tava bem e eu me desmontei. Ali já me desestruturou, só, né, o chamado dela.
Aí o laudo preliminar apontava um estreitamento do intestino. Para esse estreitamento, existia duas hipóteses. Uma rolha de mecônio, que é o quê? O cocôzinho, aquele primeiro cocôzinho durinho, melequento que eles fazem, está preso no intestino e fazendo uma rolha, ou a obstrução do intestino. Se fosse o caso de uma obstrução, era caso cirúrgico. E aí como a gente fica, né, gente? Aquele pedacinho de gente ali, um dia de vida se falando em cirurgia. A gente fica com a cabeça a milhão. E aí o nosso mundo desabou. Eu só sabia fazer a chorar. Todo mundo chorou, né? Porque ninguém esperava e mexe muito com a gente. Foi chamado um especialista conveniado do hospital para conversar, para dar um parecer e dar a opinião dele em relação àquele raio-x e a situação, o que poderia ser feito, qual o tipo de intervenção. E aí se falou desde internação até valores, proximidade, e ficou na dúvida, né, o que se fazer. E aí a gente consultou mais uma vez a nossa pediatra, que de imediato disse para nós, olha, se vocês têm intenção de ir a Porto Alegre, vão e eu dou suporte para vocês daqui. Só a gente precisava definir rápido, né, porque ele não estava fazendo cocô. Se a criança não faz cocô, as bactérias que tem, os micro-organismos, as bactérias que tem no intestino, no organismo, podem cair na corrente sanguínea e fazer infecção. E aí, em função disso, ela já entrou com um medicamento, com antibiótico, para evitar qualquer problema nesse sentido. Então, nossa decisão final foi: vamos para Porto Alegre. Porque lá o hospital é maior, tem um aparato, uma estrutura maior, os profissionais da neonatal lá são profissionais especializados nesta área. E aí a gente começou a nossa angústia de espera, porque tinha que esperar a burocracia de internação, de alta, tinha que esperar a ambulância vir, porque ele precisava ser deslocado numa ambulância. E aí eu quero contar para vocês sobre o estímulo que eu falei em alguns vídeos anteriores, que a gente tem que falar com o bebê ainda no útero, a gente tem que cantar, contar história, conversar. Eu não sei se eu cheguei a mencionar que eu cantava uma história pro João Pedro, cantava uma música pro João Pedro, e o Maico não curtia aquela música, ele resolveu cantar outra música. Então eu cantava uma musiquinha e o Maico cantava outra. E nesse tempo que ele estava na espera, dentro da incubadora na espera, ele ficou muito agitado e a gente não podia pegar ele no colo. E aí o Maicon se agachou, ficou bem pertinho da incubadora, na linha, assim, olhando no olhinho dele dentro da incubadora, e cantou a música dos dois. Gente, na hora que ele cantou a música, o João Pedro se acalmou. Vocês percebem a importância desses laços, desses vínculos? Por isso, cantem, contem história para o seu bebê já desde a barriga. É muito legal, é muito importante. Quando a ambulância chegou e foi iniciado o processo para transferir ele da incubadora dele, do hospital, para a incubadora da ambulância, para fazer o transporte, eles tinham que examinar e averiguar ele. Nesse processo, ele já fez um cocôzinho, só que aí tinha dúvida ainda. Ele fez o cocô porque finalmente liberou e era então uma rolha de mecônio e nós não precisamos mais nos preocupar. Liberou porque mexeu, manipulou, estimulou ele e aí veio todo o cocôzinho
Enfim, era muito incerto. Não, nós vamos. Já que chegamos até aqui, a decisão é que nós vamos. Lá a gente consulta um especialista, ouve a opinião dele, faz daqui a pouco um ou outro exame e a gente vem embora. Então, a nossa expectativa, João Pedro nasceu na sexta-feira, sábado a gente começou esse processo, a gente se deslocou, no domingo, na minha cabeça, no domingo a gente está de volta de boa. Então, iniciou-se. Fomos a Porto Alegre. Sim, fomos. Eu fui junto. Porque eu fiz parto normal, então tava tranquilo. Eu fui no carro com a minha cunhada, meu cunhado me levou até lá para que eu não precisasse ir na ambulância, até porque só podia ir um na ambulância. O Maico achou que ia ficar muito desconfortável para mim ir com ele na ambulância, né? Então, o Maico foi com ele, acompanhando ele na ambulância, e eu fui com a minha cunhada. Esse é um dos benefícios do parto normal, a alta é instantânea. Bom, eu achei que a gente ia chegar e a gente ia entrar aí junto com o João Pedro para onde quer que ele fosse. Mas não foi bem assim, a gente precisou parar, fazer uma papelada de internação e tal. Quando chegamos dentro da UTI, nós não pudemos entrar porque tem regras, tem condutas, né? Tem horários. E a gente chegou num horário que não era de visitação. Então a gente teve que esperar para ver ele até abrir o horário de visitação. Mas uma enfermeira, a enfermeira que nos recebeu, que nos marcou muito até durante a passagem do João Pedro, a Mayra, foi a Mayra que nos atendeu. Ela gentilmente explicou para nós sobre os horários, explicou que a gente tinha uma salinha de espera, a gente podia ficar acomodados ali até esse horário chegar, que não faltava muito tempo. Explicou que ele chegou bem e que na chegada ele já fez um cocô de novo. Então, a gente já respirou mais aliviado, né? E aí esperamos até a entrada na sala, porque é uma sala grande, dividido em vários... Eu vou deixar umas imagens aqui para vocês poderem ter ideia de como é que é. Mas é uma sala grande, dividida, como se fosse a casa da gente. A casa num todo é a UTI. A entrada, a sala de entrada da gente ali é a sala de espera. E aí os outros cômodos, como quarto, cozinha, banheiro, enfim, assim... Tô tentando ilustrar para vocês entenderem, tá, gente? São as salas que tem dentro da UTI. Elas são divididas por numerações e cada uma é um grau, digamos assim, um grau de necessidade, de urgência da criança, enfim. Quando a gente pôde entrar, o leito do João Pedro, a gente entrou... No que a gente entrou na porta, assim, era um corredor, leitos, né, caminhas incubadoras dos dois lados, o do João Pedro era bem do fundo. E nesse, era o último, assim, e aí nessa entrada eu pensava, será que eu vou reconhecer ele? Porque foi tão pouquinho tempo que a gente esteve junto, eu tinha medo de não olhar a carinha dele, não conhecer, não saber que era meu. É umas coisas muito loucas que passam pela cabeça da gente, né? Mas enfim, quando a gente chegou então na salinha, fomos recebidos por uma outra enfermeira que nos explicou como era a conduta dentro da UTI. O que ela nos disse que na hora eu até me causou uma certa estranheza. Que ali só existia o nosso bebê, que a gente não conversava, não perguntava sobre as outras crianças. Tudo bem. Mais tarde eu entendi, gente. É muito desconfortável a gente estar ali. Aí eu imagino com alguém do lado perguntando, o que tem teu filho? O que aconteceu? Deve ser horrível mesmo, né? Então, eu acho que é o básico. Tá super certa essa regra. Então, eu falei do medo que eu tinha, né? A gente chegou, a gente viu ele tava bem.
a gente pôde pegar ele no colo, o que foi um alívio, foi um alento. E aí eu já expliquei, né, que a nossa ideia era sair no domingo, não sei por que nós tínhamos essa ideia, mas era a nossa ideia. E aí onde ficar nesse período? Nós já tínhamos conversado com um casal de amigos nossos, amigos nossos muito queridos, que tem um irmão em Porto Alegre. Ele rapidamente contatou o irmão, que também é nossos amigos, né, para que a gente pudesse se hospedar na casa deles. Mas aí, depois que nós chegamos ali na UTI, nós conversamos com um casal que estava logo à nossa frente e o homem, né, o pai, disse para nós: olha, gente, se vocês não têm onde ficar, eu vou dizer que a salinha de espera ali é bem confortável. Eles dizem que não dá para ficar ali, mas dá para quebrar o galho. Nós vimos, nós analisamos, e aí a gente disse pra cunhada que estava tranquilo, podia ir embora, que a gente estava bem. Eu tinha feito uma bagagem enorme, eu mandei tudo embora, fiquei com pouquíssimas peças, porque nós tínhamos ali uns armáriozinhos que a gente podia ocupar, então eu fiquei só com o que a gente podia, que cabia dentro daquele armáriozinho. Gente, o dia a dia da ANEL, tá? Tem horários, tem procedimentos de higiene, tem conduta, tem celular pode, mas tem regra para o celular, pode acompanhar a criança o tempo inteiro, só o que não pode ficar nos intervalos. Pelo menos isso, ANEL do Hospital Mãe de Deus, tá, gente? É o hospital que a gente teve experiência. Não pode ficar no período de troca das equipes de enfermagem, que não é muito tempo. Quando está sendo feito algum procedimento em alguma criança, em algum bebê, absolutamente ninguém além da equipe de enfermagem médica fica dentro da sala. Então nesse período a gente fica todo mundo sentado, tudo junto na sala de espera, e é uma angústia enorme porque a gente não sabe o que está acontecendo, só esperando o telefone ali tocar e dizer: tá liberado, podem vir. E toda vez que isso acontece, dá uma aflição, porque a gente fica pensando quem foi, o que será que aconteceu? Porque na hora, assim, a gente não sabe, né? E como a gente não conversa com todos os pais, não tem esse contato, então fica aquela dúvida. Higiene, a gente tem que chegar, logo que a gente chega na porta de entrada da UTI, tem uma pia, um sabonete, um papel toalha e do lado um armário com avental. Aventais, porque são vários, né? O recomendado, a orientação é que a gente lave bem as mãos, daquele jeitinho que a gente ouviu falar do coronavírus, exatamente assim, só que a gente lave até da ponta do dedo até o cotovelo, lave bem essas mãos e vista um avental. Se a gente pegar o celular para tirar foto da criança, a gente não pode enviar naquele momento, a gente não pode manter diálogo com ninguém dentro da ANEL através de aparelho celular. A gente pode tirar a fotografia e depois enviar para as pessoas que a gente quer. E assim que a gente fez uso do celular, a gente tem que voltar e fazer todo o procedimento de higiene novamente para poder entrar em contato com o bebê. Nada mais certo, mais justo do que isso. Como o bebê é tratado? Gente, eu não sei os outros, mas o que eu vi foi um tratamento super delicado, atencioso, carinhoso. E aí, assim, ó, uma coisa que eu alerto vocês, perguntem para a equipe de enfermagem sobre chupeta, roupa, banho, porque cada ANEL tem uma conduta. Por exemplo, eu pude levar a chupeta do João Pedro, o bico, né? Eu pude vestir ele depois de alguns dias. Eu dei de mamar no peito. Eu pude dar banho no João Pedro dentro da UTI. Eu fico pensando, tem mães que não têm essa oportunidade, infelizmente, em função de trabalho, de deslocamento, entre outras coisas. Convívio com a equipe e enfermagem, né?
Equipe que eu digo, os psicólogos, médicos, enfermeiras, enfermeiros, que são pessoas assim, nossa, salvo algumas exceções que sempre tem, mas, né, as pessoas são fantásticas. Os outros pais ajudam a gente a passar por esse processo, porque a gente acaba se abraçando e um confortando, dando carinho uns para os outros, que é uma coisa difícil de se viver. Eu vou deixar aí umas imagens também da salinha de espera, que é uma salinha bem legal, bem equipada, bem boazinha. Claro, né, gente, não é a casa da gente, mas quebra um galho. E nesses 4 dias aí, foi onde a gente ficou. 4 dias que, sinceramente, parece um mês. Eu fico pensando nas mães que passam realmente meses dentro da UTI. Deve ser, nossa. E a solidariedade, a rede de solidariedade. A gente não conhece a história um do outro, a gente não sabe o nome um do outro, mas existe solidariedade. E nós fomos agraciados com essa solidariedade. Teve um casal de pais que se receberam alta, que eles deixaram uma sacolada de lanches pra gente. Eles nem sabiam nada sobre a gente. Eles só souberam que a gente tinha chegado, que a gente era do interior e ia passar uns dias ali naquela sala de espera. Eles não sabiam se a gente tinha condições financeiras ou não, mas eles deixaram aquela sacolada de lanche pra gente. Uma outra, esses infelizmente eu não sei quem são, não sei os nomes, mas se algum dia chegar até vocês, muito obrigada. Uma outra mãe, que essa eu tenho contato com ela através das redes sociais. Uma outra mãe um dia me viu deitada, descansando no sofá, foi lá e montou um brigueiro porque eu não tinha travesseiro, porque eu não tinha roupa de cama. Eles providenciaram e me deixaram lá também. Então, assim, gente, tive suporte da minha família que ficou aqui, né? Da minha família, eu digo a minha e do meu marido, a minha família, a nossa. Tive suporte dos amigos que ficaram aqui. Tive suporte dos amigos que eu fiz lá também. Ai, gente, são dias bem difíceis. Foram dias bem difíceis, mas passou, superou. O João Pedro aí tá super bem e super tranquilo. E eu digo pra você, se você porventura algum dia tiver contato com alguma experiência assim, tenha fé. Deus sabe o que faz. Pode parecer estranho dizer isso agora, mas Deus sabe o que faz, tá? Nós tivemos a passagem de pessoas muito bacanas, a gente ouviu coisas muito legais, histórias muito fortes. A gente chega lá chorando, e isso eu disse pro psicólogo, a gente tem um dia da semana, tem atendimento, uma conversa, na verdade, com o psicólogo, e era para todo mundo relatar a sua experiência. Eu fiquei quietinha, porque depois que eu entrei lá dentro da UTI e vi outros casos tão delicados, eu não me sentia mais no direito de chorar, sabe? Porque o João Pedro tava super bem. Era só uma dúvida que a gente tinha que tirar e estava sendo tirada, e ele estava bem, ele estava se desenvolvendo tranquilamente em vista de outras crianças que estavam em processo, sabe? E aí, como era para todo mundo contar, eu fiquei quietinha. E aí ele deixou, ele passou. Depois que todo mundo tinha contado, ele perguntou sobre a minha história. Eu disse, não, eu não falei nada E aí eu relatei essa mesma questão para ele. Ele disse, não, a tua dor é a tua dor, independente da gravidade da tua situação ou da situação do outro. É a tua dor, tem que ser vivida. E aí ele disse para nós que depois que a gente para de chorar, que a gente tranca o choro, o corpo se manifesta. E realmente, gente, na segunda-feira me deu uma diarreia do cão. E eu tinha parado de chorar por causa desse pensamento. Não é que a gente precisa ficar chorando, não é esse o detalhe. Mas se a gente está sentindo, a gente precisa deixar ter o direito de sentir. A gente não precisa ser forte. A gente não precisa achar que a gente é menos ou mais. A gente só precisa viver para poder
realizar tudo, entende? Gente, eu quero fazer a leitura de um trechinho de uma mensagem que eu vi na internet, no Facebook, que foi compartilhada por uma conhecida, uma colega minha, em respeito ao Dia Internacional do Prematuro, Internacional Mundial do Prematuro. Vou tomar uma água pra ver se eu consigo. Nesse tempo eu lembrei de dizer o quanto importante foi ter o Maicon o tempo inteiro do meu lado. Porque se eu não tivesse tido ele ali, junto, no meu braço, me segurando, me levando, teria sido bem mais difícil. E ele foi assim, guerreiro, um parceirão, um pai com P maiúsculo, sabe? Mas enfim, passou, graças a Deus, João Pedro tá bebendo, saúde. E eu vou ler esse trechinho, que é pra vocês terem uma dimensão do que é ser mãe de prematuro. E, assim, e antes de mais nada, ser mãe de prematuro que vai para uma UTI neonatal. Ser mãe de prematuro é ser pega pela surpresa e o desespero. É ter paranoia com o processo ganha, perde peso diário. No dia ganha 10 gramas e no dia seguinte perde 15. Isso é um desespero. É se incomodar com as aspirações e manobras. Mas saber que é um mal necessário. É ver picadas e mais picadas para exames e não respirar enquanto não sai o resultado. Para ser mãe de UTI, tem que virar pedinte e mendigar todo dia uma boa notícia. E não se esquecer de agradecer o cocô e o xixi de cada dia. Sinal de que não tem infecção. É ter lágrimas escorrendo pelo rosto todo dia. Mas ser mãe de prematuro é superação. É ter história para contar. Toda mãe é uma guerreira por natureza. Nesse caso, eu faço um adendo e digo que pai também. Mas mãe de prematuro precisa ser guerreira em dobro. E isso nos difere e ao mesmo tempo nos iguala. Gente, não tem como não ler esse texto e não se identificar com alguma parte. Porque é bem isso aí mesmo. Eu copiei só as partes às quais eu me identificava, porque o texto é bem maior. E para vocês terem uma ideia, aquela questão ali do ganho e perde peso, o João Pedro entrou com um peso bem legal. Após tantos exames, estava sendo descartado qualquer possibilidade, qualquer de problema. E uma alta se aproximava. E aí ele começou a perder peso, que é natural. Todo recém-nascido perde um pouquinho, mas ele estava dentro de uma UTI. Se ele perdesse mais peso, ele teria que ficar na UTI por mais tempo para ganhar peso. Teve um dia que a gente fez um exame de contraste, que a gente pôde acompanhar ele até a frente, até a porta da sala de exame. E eles entraram, ele entrou com a enfermeira, uma enfermeira nota 10. E a gente ficou do lado de fora aguardando. Só que do lado de fora a gente conseguia escutar o choro dele lá dentro. Nessas horas eu acho que é melhor não estar presente. Porque escutar, chorar e não poder pegar, abraçar, alentar, é muito difícil. E eu sempre pude agarrar o João Pedro no colo. Tem mães que ficam por semanas no toque de ponta dos dedos, através de um buraquinho da incubadora. Gente, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. E não só você que está assistindo esse vídeo. Mas hoje eu agradeço, faço a oportunidade de agradecer a nossa família que esteve junto com nós, aos nossos amigos que estiveram o tempo inteiro com nós, através do WhatsApp, perguntando se a gente estava bem. Aos nossos amigos lá
que acharam que ia nos hospedar e não nos hospedaram, porque eu não tive coragem de sair de dentro do hospital sem ele. Parecia que estava errado. E a equipe de enfermagem, a equipe médica, a toda a estrutura que nós recebemos no hospital. Aos amigos que a gente fez lá dentro também. Então, gente, muito obrigada. Se você acha que esse vídeo vai ser útil para alguém, compartilhe, avalie. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Certinho? Muito obrigada e até!